Fala, gente, tudo bem com vocês? Que bom que você entrou em mais uma mensagem. Eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. Peço que você fique até o final dessa mensagem, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo na tua vida. Amém? Pessoas precisam de você. Nessa mensagem nós possamos entender que nós não fomos chamados para nos renovar somente, mas nós fomos chamados para renovar outras pessoas. Pessoas lá de fora que tá tendo a mente distorcida e esquecendo do que o que elas realmente precisam não é uma esmola, mas é preencher o vazio. E você vai entender isso ao decorrer dessa mensagem. Só peço que você, antes de começar, chegamos ao penúltimo episódio da série Renovo Espiritual. Estamos chegando ao fim de mais uma série e eu louvo e exalto a Deus por isso, porque quando uma acaba, já tem outra nascendo e a outra sempre será melhor do que essa, porque o Senhor sempre faz melhor. Não é porque eu não, é o Senhor que faz melhor. Tá falando com o Senhor agora, apesar de todo o cansaço, de tudo aquilo que, causa, tudo aquilo que... Porque chamado muitas das vezes nos custa muito. E hoje eu assumo para vocês, um pouco cansado, mas eu tenho a palavra de Deus ao seu coração. Porque não é sobre mim, é sobre quem comanda a minha voz. É sobre quem fala para mim falar, é sobre Jesus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz o favor, se inscreve, porque assim você me ajuda a levar a palavra mais longe. Porque é isso que importa. Não é a quantidade de inscritos, é a quantidade de almas a serem alcançadas. Não é para ficar famoso, não. É para ganhar o maior número de almas para o Senhor. É esse o que importa para mim. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Mande para todo mundo essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai falar com cada coração. Então agora, sem mais delongas, vamos para a palavra. Aleluia. Atos, capítulo 3, versículos 6 e 7. Então Pedro disse: Eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Amém. Sabe, a gente vive em um mundo em que pessoas e pessoas estão cada vez mais se adoecendo, né? Se você pesquisar, hoje nós temos a maior parte do planeta com pessoas com ansiedade, pessoas com sintomas de depressão. Pessoas e pessoas estão se adoecendo numa geração em que muitos falam a geração mais doente que já existiu, mas não doente fisicamente, doente emocional, doente espiritual. E precisamos entender que essas pessoas necessitam de nós, porque elas estão tão distorcidas o que elas realmente precisam, que elas não esquecem que elas precisam de Jesus. Jesus, ele é o único que pode acalmar a ansiedade. Jesus, ele é o único que pode libertar da depressão. Jesus, ele é o único. Mas o mundo em que vivemos, as pessoas estão tentando preencher esse vazio com outras coisas. Sabe, nós precisamos entender que não adianta a gente buscar a presença de Deus somente para nós. Irmãos, presta atenção. Nós não fomos chamados para o Espírito Santo ficar somente em nós. Nós fomos chamados para transbordar. Não somente ser cheio, mas transbordar da presença de Deus. Porque um copo cheio só serve para Ele. Mas quando o copo transborda, começa a alcançar o que está em volta. O chamado que Deus tem para nossas vidas não é somente ser cheio do Espírito Santo, não. É para ser transbordante da graça dele. Porque o que Deus quer não é só que você viva um renovo espiritual, mas quer que você alcance as pessoas que estão ao seu lado. Nessa passagem é muito interessante, sabe? Porque o Espírito Santo tinha acabado de descer em Atos 2. Todos sabem que o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo que estavam em Jerusalém. Em Atos capítulo 3, Pedro e João, que também estavam em Atos 2,
estão caminhando em direção ao templo para continuar orando. Só que todos os dias nesse templo, um coxo era levado até a porta para pedir esmola. E o coxo, sempre que passava pessoas que entrassem no templo, ele pedia uma esmola. Mas preste atenção. O que aquele coxo precisava? Era de dinheiro? Ou dinheiro ou uma cura? Era uma cura. Mas o que ele pedia era dinheiro. Você entendeu o que eu quero falar para você? O mundo lá fora está com a mente distorcida. Eles precisam de Jesus para preencher o vazio, mas estão pedindo algo que preenche somente o momento. Aquele coxo queria esmola não para ser curado, não. Para se alimentar. Para se alimentar o momento dele. E nunca houve uma geração tão assim. Uma geração tão perdida porque está vivendo de esmolas. Vivendo de festa. Vivendo de momentos para que aquilo se alimente. Vivendo de momentos para que alimente sua carne no momento, mas chega na sua casa, deita a cabeça no travesseiro e o vazio preenche. E o vazio persiste. Porque não precisa de um momento. Precisa de uma cura. Você entende? Aquele coxo não precisava de esmola, ele precisava de uma cura. Mas ele estava pedindo esmola porque a sua mente já estava distorcida. E a geração que vivemos é essa que está acontecendo. Está precisando de Jesus, mas está buscando festa. Está precisando de Jesus que preenche o vazio, mas está buscando amizades erradas. Está precisando de Jesus, mas está buscando se alimentar de coisas que não precisam, mas só para preencher o vazio momentâneo. Mas o vazio que eles realmente precisam é só Jesus que pode preencher. E Pedro e João estão caminhando em direção ao templo. E aquele coxo pede uma esmola, como sempre fazia com todos os homens que entravam ao templo. E ele pede uma esmola. E Pedro olha para ele e fala o seguinte: olhe para nós. Ô irmão, isso aqui é importante. Olhe para nós. Nós não temos prata. Nós não temos ouro. Sabe o que Pedro estava querendo dizer? Nós não temos algo que pode matar somente o seu momento. Nós não temos festas. Nós não temos bebidas. Nós não temos drogas que podem te satisfazer momentaneamente. Mas o que nós temos, nós te damos. Agora, levanta e anda. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham o que aquele coxo pensava que precisava, mas eles tinham o que aquele coxo realmente precisava: a presença de Jesus na vida dele. É isso que o mundo precisa de nós. A mente das pessoas estão distorcidas porque estão buscando uma coisa que não precisam, mas que acham que precisam. Jovens com ansiedade, porque estão buscando festas, mas uma hora a festa acaba. Uma hora os amigos vão embora. Preste atenção nisso. Ei, uma hora a festa acaba. Uma hora os amigos vão embora. Uma hora as bebidas passam o momento. As drogas uma hora passa. E uma hora você vai chegar na sua vida, ou já chegou, em que você vai entrar no seu quarto, deitar a cabeça no travesseiro e o vazio vai persistir. E aí não tem amigos, não tem festa, não tem mais nada. Aí é só suas lágrimas e seu travesseiro. E aí você fala: como que eu faço para esse vazio ser preenchido? É simples e fácil. A presença de Jesus. Somente Jesus pode preencher o seu vazio. Somente Jesus pode preencher a sua alma. Somente Jesus pode trazer aquilo que estava vazio preenchido. É somente Ele que pode fazer. Não tem amigos, não tem festa, não tem nada que pode preencher o seu vazio. Mas quando Jesus chega na sua história, todo vazio é preenchido. E aquilo que você pensava que precisava, você vai ver que não era o que você realmente precisava. Pedro e João pegam os coxos pela mão e levanta e coloca de pé. E aquele coxo sai adorando e louvando a Deus pela cura.
Aquele coxo nunca precisou de esmola. Sempre precisou de alguém cheio do Espírito Santo. Mas essa é a questão em que nós cristãos entramos na história. As pessoas precisam de nós, mas não precisam de nós vazio. Porque só transborda quem já está cheio para você. Só transborda quem já está cheio completamente para transbordar, para alcançar outras pessoas. Mas nós que não estamos cheios, não tem como transbordar. Então, para você alcançar outras pessoas, para que sua vida alcance outras pessoas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam restauradas, você precisa estar cheio primeiro. E como faz isso? É simples. Só fazendo o básico. Meu irmão, é só a gente fazer o básico. É orar e ler. É orar, ler e se consagrar. É orar, ler, se consagrar e jejuar. É só, o básico não mudou. O que eles precisavam fazer para ser cheio antes, nós também precisamos fazer hoje. Orar e se incensar. Conhecer o Senhor de verdade pela palavra que está escrito na Bíblia. É só a gente fazer o básico, que aí a gente fica cheio. E não cheio para nós mesmos, mas cheio até transbordar. Oh, irmão, isso aqui é maravilhoso. Não adianta a gente ficar cheio só para nós. O mundo precisa de nossas vidas. As pessoas precisam de nós. Você quer que Jesus volte? Então faça o seguinte, Jesus ele fala quando ele vai voltar. Quando o evangelho for pregado a toda criatura, aí sim chegará ao fim. Se ele não voltou ainda, é porque pessoas precisam ouvir do amor dele. E você precisa ser um Pedro e João nessa geração. Pessoa cheia do Espírito Santo que chega e fala: ei, você não precisa de esmola não. Você precisa de cura. Você precisa de festa. Você precisa de Jesus. Você não precisa de bebidas, de drogas. Você precisa da paz que excede todo entendimento. É isso que você precisa. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia! O mundo não precisa do que eles estão pedindo. Eles precisam de pessoas cheias do Espírito Santo que abram a mente deles. E nós temos que ser essas pessoas. Que em nome de Jesus, você que talvez seja o coxo, vai chegar uma pessoa cheia do Espírito Santo para você e falar: você não precisa disso não. Você precisa de Jesus. Levanta e anda. E que nós cristãos possamos ser Pedro e João. Se posicionar, ser cheio do Espírito Santo, não somente para nós, mas até transbordar, porque quando nós transbordamos, as pessoas que estão em nossa volta também são alcançadas. Jesus, muito obrigado por essa mensagem. Pessoas que entraram aqui de dois lados da história. Talvez existem pessoas que entraram como coxo, que pensaram que aquilo que elas precisavam era de esmola, mas Jesus, elas precisam de cura. Elas precisam do Senhor. Então, Jesus, que essa mensagem que eu estou falando através que o Senhor me concedeu, que seja como Pedro e João. Ei, você não precisa de esmola. Você precisa de cura. Você não precisa de festas e bebidas. Você precisa de Jesus. Que nós cristãos, Jesus, possamos ser Pedro e João, posicionados, cheios da tua presença, para transbordar para as pessoas que são o coxo à beira da porta. Nós possamos levantá-las e falar: você precisa preencher o seu vazio e só Jesus pode preencher. Que a partir de hoje, coxos possam se levantar e entender que o vazio só preenche com o Senhor. E que também cristãos também possam se posicionar para ser cheio da presença do Senhor, não somente para nós, mas até a gente transbordar. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.